Olá, o Ceará fechou o ano passado com alta de 4,21% na economia, conforme prévia do Produto Interno Bruto, apresentada há poucos dias pelo Banco Central. O resultado é superior ao registrado pela região Nordeste, que foi de 2,97% e ficou na média em relação ao PIB nacional, que fechou 2021 em 4,7%, de acordo com dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Setores como indústria, serviços e agropecuária foram os grandes responsáveis pelo índice positivo. Quem está hoje aqui comigo no Cena Pública é o secretário executivo da Secretaria de Planejamento do Ceará, Flávio Ataliba, e o doutor em Economia e professor do CAEM da UFC, o Maurício Benegas, a quem eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado, vocês dois. Obrigado, Christian. Eu vou perguntar logo, tem notícia boa para esse ano na economia? Pois é, esse ano, mas inicialmente gostaria de agradecer o convite. A gente que agradece. Está no Cena Pública, esse programa que tem sempre procurado discutir as questões, principalmente do Estado de Ceará. Nós estamos, vamos dizer assim, atravessando ainda uma situação mais complexa, Cristo, por conta da pandemia, né? 2020 e 2021 foram anos difíceis e a gente sabe que a pandemia, ela trouxe prejuízos para a atividade econômica, não só no país, mas também no Ceará. E economias como a economia cearense, que ainda não tem uma dinâmica tão forte comparado com São Paulo e Rio de Janeiro, logicamente ela tem a tendência de sofrer mais. Nós somos muito dependentes, quando você analisa o PIB, aí já falando do que é o PIB, é o Produto Interno Bruto, ou seja, toda a geração de riquezas, seja bens e serviços da economia. Isso a curto prazo, longo prazo? Isso num ano. Em um ano. Normalmente se contabiliza o PIB, que é essa geração de riqueza, a nível nacional é feito pelo IBGE e a nível local o IBGE também faz o cálculo para os estados, mas nós temos o IPES, o Instituto de Planejamento Estratégico do Ceará, que faz também esse acompanhamento do PIB. Então, é importante que se diga que esse resultado que você nos apresentou, ela é uma prévia exato, da atividade estimada pelo Banco Central. Mas quem faz o cálculo do PIB realmente, aqui do o estado, valor fechado é o IBGE, junto o IPES também colabora, ele dá a sua estimativa. Vai ser parecido, secretário? Deve sair aí. Normalmente, a estimativa do Banco Central, que é feita, como essa que seja, ela se aproxima do que é feito depois. Então, o que é importante entender, e aqui para o nosso telespectador, que dessa riqueza total que é gerada no estado do Ceará em um determinado ano, 75% ela vem do setor de serviços. Que inclui hotelaria, o comércio, instituições financeiras, instituições extremamente educacionais, setor de eventos, etc. 5%, e aí vem do setor agropecuário. E o restante, aí 20%, vem da indústria. Então, por que é importante a gente entender essa composição? Porque como a pandemia, Cristian, ela teve um impacto muito grande no setor de serviços, e o Ceará tem se notabilizado nos últimos anos, seja pelo turismo, né, seja pela sua indústria de gastronomia, seja por eventos. Esse segmento foi muito afetado. Acho que um dos mais afetados. Um dos mais, porque proporcionalmente aos outros estados e ao país, nós temos nesse segmento a grande base de nossa economia. Mesmo assim, você acaba de relatar que a previsão é que a gente termine, inclusive, 2021 acima do crescimento nacional, como nós vimos, nós já estamos realizando isso, essa atividade econômica no estado de Ceará, ao longo dos últimos anos, ano após ano, nós estamos crescendo mais do que o Brasil. Eu lembro que o terceiro trimestre foi acima. Já foi acima, dados já mais oficiais. Isso. Então, isso é importante, tá assim. O que deu ao estado de Ceará, né, essa capacidade de, mesmo sofrendo muito com o setor de eventos por conta da pandemia, do setor de serviços, foi porque nós investimos muito.
e nós tivemos um plano de retomada das atividades econômicas. Lembra-se lá no período que nós tínhamos no março, abril, maio de 2020, quando houve o primeiro lockdown e a economia, praticamente, nós estávamos assustados com todo o que estava acontecendo, né? Uma novidade mundial dessa pandemia. Nós lançamos, pela orientação do governador Camilo Santana, na época, e do prefeito Roberto Cláudio, nós lançamos o plano de retomada das atividades econômicas do Estado de Ceará, que estabeleceu, a partir de 1º de junho de 2020, para os meses seguintes, como é que nós voltaríamos a nossa economia. Então, felizmente, esse plano colocado em prática, muito bem sucedido. Eu quero até fazer um adendo. Esse plano foi extremamente criticado nacionalmente, porque achavam que o governador estava sendo muito radical. Na verdade, a gente fez o correto, serviu de exemplo depois. Sobre isso o senhor falou várias vezes, né? E não é uma decisão do governador. Vocês têm todo um colegiado que definem as ações para evitar aí o crescimento da pandemia. Perfeito. E isso, né, durante aquele momento muito difícil, né, porque se por um lado a pandemia se colocava como algo extremamente novo para todos nós, né? Você não tinha experiência até então mundial, você tinha só 100 anos atrás a gripe espanhola, em 19, 20 e 1919, 20 e 21. E agora a pandemia do novo coronavírus. Quando o governador lançou o plano, na verdade, como você muito bem falou, houve inicialmente uma crítica, porque as pessoas não estavam entendendo se, por um lado, a gravidade da situação, mas, por outro lado, a preocupação do governador e do prefeito de colocar a atividade em funcionamento, porque, felizmente, infelizmente, houve prejuízos em empregos e na geração de renda. Então, essa retomada foi feita, se por um lado, procurando preservar vidas, por outro lado, tentando ao máximo possível garantir o emprego e a renda das pessoas. Perfeito. Então, esse cenário, para a gente finalizar esse primeiro raciocínio, Cristian, esse cenário permitiu, né, e está permitindo que o Estado de Ceará faça essa retomada da sua atividade econômica em uma base muito mais sólida. Tanto é que nós vamos terminar 2021, quer dizer, quando se fizer o cálculo final do PIB, certamente nós estaremos crescendo ainda, teríamos crescido em 2021 acima da média nacional que vem acontecendo. Nesse contexto todo, já para introduzir a discussão, nós na CEPLAGS, na Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado de Ceará, nós lançamos o Observatório do Federalismo Brasileiro. Já lá, parece que a gente estava adivinhando Sim. que a pandemia, né, ia acontecer algo extraordinário, mas o observatório aqui que tem o comando, a coordenação executiva do professor Maurício Benegas, ele nos auxiliou também a colocar um farol, né, no que estava acontecendo na economia mundial, economia brasileira e como isso se repercute no estado de Ceará. E afeta mesmo, né? A dolarização, e sobre isso tudo a gente vai falar. Eu vou aproveitar para parabenizar os dois, que em 2022 o CAEM está completando 20 anos da implantação do doutorado. É isso, né? E aqui nada melhor do que o professor Maurício para... que representa... Eu fiz uma breve apresentação do senhor, mas o senhor tem uma importância lá no CAEM. Me fale um pouco. Sim, primeiro quero agradecer o convite ao Christian, né, a participação aqui no Cena Pública, programa de repercussão que está ganhando grande popularidade pela seriedade dos temas que trazem, né? Bom, atualmente eu estou como o coordenador do Programa de Economia Profissional dentro do CAEM. Nós temos um programa de economia profissional desde 2000, inclusive o Flávio, na época, foi uma das pessoas que participou com a implementação, que é um programa que se distingue do caráter mais acadêmico, né, do CAEM, oferecendo um treinamento um pouco mais aprofundado para quem não deseja seguir uma carreira acadêmica, mas ter um diferencial no mercado de trabalho, né? Nós já tínhamos o mestrado, né, e agora chega o momento da implantação do doutorado, que está em processo de elaboração, né? A implementação deve ocorrer esse ou no doutorado profissional, né? Doutorado profissional, isso, exatamente. Existe o doutorado acadêmico, que é dirigido a quem deseja a carreira acadêmica pura e simples, professor, pesquisador, né? E tem o doutorado profissional, né, o programa profissional de pós-graduação, que tem mestrado e vai ter o doutorado.
que visa dar esse treinamento um pouco mais aprofundado a quem se deseja manter no mercado de trabalho, né? Não exatamente na academia, né? E como o Flávio também já frisou, eu respondo também como coordenador executivo do Observatório Federalismo Brasileiro, né? Que é uma iniciativa do Programa Cientista-Chefe Economia da FUNCAP, né? Idealizado pelo professor Tarcísio Pequeno, que é uma forma de você juntar a administração pública e a academia. Então, vamos colocar os pensadores para ajudar naquilo que a administração pública precisa, né? Então, grande parte do sucesso que o Ceará vem tendo na economia, em dirimir os problemas sociais, no enfrentamento da pandemia, grande parte, se não todo, teve uma contribuição fundamental de acadêmicos. Desses estudiosos. Exatamente, de acadêmicos. Porque a gente, por exemplo, tem bons índices de geração de emprego, o que vai na contramão aí do que se vê no país, né? Deve ser fruto dessa consultoria que vocês dão também. Com certeza. Na verdade, o programa Cientista-Chefe hoje conta com várias áreas, né, de atuação, segurança pública, saúde, educação e economia através da Secretaria do Planejamento e Gestão, na figura do professor Flávio Ataliba, secretário Flávio Ataliba, que é o cientista-chefe em economia, né? O Flávio ele é secretário, ele é professor e é cientista-chefe, né? Estou bem acompanhado. O Flávio ele é multitarefa, né? Ele é uma pessoa realmente que consegue coordenar essa quantidade de tarefas. Então ele é o cientista-chefe e eu sou uma espécie de executivo do programa, né? Bacana. O Cris, só reforçando o que o Maurício também já pontuou e você também já falou. A importância, né? Isso aqui é que a gente, nosso telespectador, que fique atento, né? A importância das decisões de governo serem baseadas na ciência. Sim. Né? Um período que nós vivemos, nós não precisamos avançar nesse tema, mas é incrível como se imagina que se possa terminar uma pandemia sem a ciência estar por trás, inclusive na vacinação. Mas a ciência serve para tudo. E não é que a fundamentação científica, ela a gente tem certeza que não vai dar errado, mas diminui muito a probabilidade de alguma ação, algum desenho de política que você queira implementar que esteja em sucesso. Verdade. Então, por exemplo, né, o programa Mais Infância Ceará, que a primeira-dama, a dona Onélia Santana, ela comanda com uma maestria muito grande. Toda a concepção do programa, a discussão, né, das ações a serem levadas àquelas crianças, àquelas famílias mais pobres, tudo tem uma fundamentação científica. Inclusive, ela traz para a discussão o Flávio Cunha, que é um brasileiro que hoje ensina numa universidade importante nos Estados Unidos, uma das pessoas mais entendem desse assunto. O governo trouxe o Flávio Cunha para nos ajudar a implementar essas políticas. O próprio sucesso da educação no estado de Ceará. Referência para o Brasil. Tem uma estrutura científica por detrás, se realiza consultas dos maiores especialistas. Então, eu estou dizendo tudo isso, que a gestão na CEPLAG e em diversos órgãos do governo está tendo o programa Cientista-Chefe, no caso nosso da CEPLAG, o Cientista-Chefe em Economia, para dar suporte, né, às nossas decisões. Depois o Maurício pode até complementar que lá dentro do programa Cientista-Chefe em Economia, na CEPLAG, nós temos várias pesquisas em andamento, que elas são extremamente importantes para aprimorar a gestão pública. E lembrando aqui, obviamente, no momento em que o governo federal vem cortando verba aí para a ciência, para tantos outros setores, né? É um desafio para vocês manter esse trabalho. O governador Camilo Santana, há 2 anos atrás, ele estabeleceu um cronograma de desembolso progressivo para a ciência e tecnologia no estado de Ceará. Então, isso para chegar, né, a um volume de recursos que realmente está fazendo a diferença no nosso estado. Então, acreditar na ciência como um instrumento essencial para orientar a política pública é essencial. É fundamental. Que se não se envolva com política. Não tem nada a ver com política, né? Tem nada Felizmente a gente está se perdendo aí nesse caminho. Professor, muito se ouve falar de índices pré-pandemia. Eu lembro aqui que pré-pandemia a coisa já não estava muito boa. Então, se a gente voltar para aquele índice, também não vai ser tão confortável. Estou errado? Não, de forma alguma. Na verdade, o que a gente está tendo agora é recomposição de perdas. Nem isso, na verdade.
voltar a 2019 não é uma coisa positiva, certo, mas é o mínimo, né? Então, é a recuperação do que se perdeu durante a pandemia, claro que se perde, né? Atividades foram suspensas, né? Aqui no Ceará, o Ceará assim, sofreu bastante, porque 75% da riqueza do Ceará vem do setor de serviços e comércio, que foram os mais atingidos. Então, nós estamos na fase de recuperação de perdas. Então, assim, é para vibrar com esses números? Claro que sim, são números positivos. Mas vamos ter em mente que ainda há um trajeto longo a ser percorrido e que o Estado do Ceará está com uma estrada bem desenhada e pavimentada para ser perseguida. Então, a gente tem as condições para poder crescer acima da média nacional, né? No âmbito nacional, a coisa fica um pouco mais complicada, porque há as incertezas políticas, elas interferem nas atividades econômicas. Então, o ano de eleição é um problema para a gente? É um problema para todo mundo, né? Porque gera incerteza para quem investe, seja no setor produtivo ou no setor financeiro. Os dois têm a sua importância numa economia, né? Então, por exemplo, eu vou deixar a eleição passar para ver quem ganha para investir. Sim. A geração de emprego fica comprometida, pelo menos parte dela, por causa dessas incertezas. E não é só incerteza no ano de eleição. Essa gestão toda do governo federal foi movida a incerteza, né? Ora a gente tinha calmaria, ora a gente tinha problema. Então, isso não é bom para uma economia. A economia ela tem que fluir, ela já é por si só, a economia por sua própria natureza, cheia de incertezas. Investir num novo produto é algo incerto. Então, basta as incertezas que são inerentes à própria natureza da economia, né? As incertezas que são advindas de ciclos políticos, mudança de governante, então a gente não sabe o que é que vem no futuro, isso só contribui para atrapalhar. Mas no estado do Ceará, a gente está meio que blindado com isso, né? Mesmo que venha, seja lá o que aconteça o ano que vem, as bases estão dadas e é impossível desmantelá-las, entendeu? Isso é um trabalho que já foi feito. É claro, é um trabalho de 2 décadas, né? Os resultados do setor educacional no estado do Ceará, da educação pública no estado do Ceará, começaram na década de 90, os trabalhos começaram na década de 90. Né? E os resultados agora não são algo que a gente pensou e aconteceu de momento. Então, investimento no Ceará. Por que o Ceará é, em termos relativos e daqui a pouco absolutos, o maior investidor público do Brasil? Porque houve um trabalho na gestão fiscal, capitaneada principalmente pelo deputado Mauro Filho, né? E com a responsabilidade do governador Cid, do governador Camilo, em ouvir as pessoas que realmente entendem do que estão falando. Essa é uma característica que é primordial para qualquer governante. Olha, eu vou ouvir, vou tomar decisões ouvindo quem é que sabe. Quem é que sabe? Esse? Não, eu vou ouvir ele, né? Eu não vou tomar uma decisão da minha cabeça. Isso é importantíssimo. É muito importante. Eu vou ter que chamar o intervalo e eu vou deixar uma pergunta aqui para os dois. Em algum momento, vocês concordaram com alguma afirmação do ministro da Economia, Paulo Guedes, nessa gestão? Vamos pensando aí que na volta do intervalo a gente fala sobre isso. Cena Pública vai para o intervalo rapidinho. Eu te convido a dar uma olhada nas redes sociais. Tem Facebook, tem Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá e confere o conteúdo. Estamos de volta com Cena Pública, recebendo hoje o secretário executivo da CEPLAG, Flávio Ataliba, e o doutor em Economia e professor do CAEM UFC, Maurício Benegas. Eu fechei o primeiro bloco fazendo um questionamento aqui para os dois, se em algum momento desses 4 anos aí do governo Jair Bolsonaro, 4 anos não, né? 3 alguma coisa, vocês concordaram com iniciativas e ideias do atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Secretário. Olha, no início do governo e mesmo já na campanha presidencial, o Paulo Guedes falou coisas importantes, né? Necessidade de eficiência do setor público, necessidade de desburocratizar a economia, né? Melhorar o ambiente de negócio. Então, a agenda dele tinha várias características que, se implementadas, certamente iriam ter uma repercussão positiva na economia brasileira. Eu acho que o que ele se perdeu, talvez pela própria influência do próprio presidente, é que essas reformas, essa discussão de uma pauta que deveria ser implementada no país, precisaria do apoio do Congresso. Então, o diálogo com o Congresso parece que foi um diálogo difícil, que dificultou muito
com que essa pauta pensada fosse colocada em prática. Então, acho que foi aí menos uma habilidade política de levar uma discussão mais proveitosa, como, por exemplo, a reforma tributária, que se fala muito. Por que a reforma tributária é importante para o nosso telespectador entender? Porque o sistema tributário nacional, ele é muito custoso e ele é muito, vamos dizer assim, ele pesa mais quem ganha menos. Então, tanto do ponto de vista do setor produtivo, o peso fiscal, ele é muito grande. Você vê uma empresa, ela precisa ter um departamento de contabilidade jurídico muito grande para entender todas essas normas. E isso torna a empresa mais ineficiente. Do ponto de vista pessoal, a distribuição da carga tributária, ou seja, quem paga mais imposto, proporcionalmente é quem tem menos recursos. Então, precisa ajustar isso, mas o governo não teve essa habilidade. Veio a pandemia, que prejudicou mais ainda. Entretanto, aqui eu acho que vale a pena a gente também falar do lado positivo, é que possa se criticar o governo Bolsonaro porque ele tenha demorado com as medidas de apoio ao setor produtivo, mas, de alguma forma, houve aí alguns financiamentos que ele estabeleceu que ajudou, né, a essas empresas a não irem totalmente para a falência. Então, eu acho que foi um mix aí de falta de habilidade política e um pouco de lentidão nas suas tomadas de decisões. Decisão, né? Concorda, professor? Concordo com o Flávio. Eu acho que o ministro Paulo Guedes, eu não sei se por boa intenção ou não, falou as coisas que a gente queria ouvir, nós economistas, né? O que era, né? Você aumentar a eficiência da economia, você melhorar o ambiente de negócio, fazer reformas que eram seculares, necessidades eram seculares, como previdência, reforma tributária, uma eventual reforma administrativa bem desenhada, né? Tudo isso na busca de você melhorar o que a gente chama de eficiência microeconômica, né? Que é aumentar a produtividade dos fatores na economia. Ele tinha esse discurso, né? O discurso dele todos os detalhes do discurso do ministro Paulo Guedes convergiam exatamente para essa ideia. Agora, houve, como o Flávio diz, uma rusga entre o governo federal e a Assembleia e o Congresso, né? E o Congresso Nacional, principalmente no começo. O diálogo era difícil. Eu acho que houve muita interferência de questões ideológicas, onde cabia decisões estritamente técnicas, né? Eu não vou dizer que ideologia não é uma coisa importante. É importante. Mas basear suas decisões em questões ideológicas é um grande risco, né? Porque, via de regra, ela não tem base científica. Não tem fundamento. Né? Não tem o fundamento científico. O discurso do Paulo Guedes, ele não tinha viés ideológico. Ele tinha, era um discurso de cartilha de economia, que a gente estava esperando ouvir há muito tempo, nós economistas, entendeu? Alguns colegas me criticam, não, mas ele está na literatura da década de 70. Cara, a gente não fez nem isso ainda. Nem o que a década de 70 nos ensinou a fazer, o Brasil ainda fez. O nosso fiscal ainda corre em deterioração. Né? O monetário está mais ou menos ajustado, né? Mas é uma coisa que já dura mais de 20 anos, que é o sistema de metas de inflação. Então, o lado monetário está mais ou menos controlado, o fiscal só se deteriora. Então, essas reformas, quando foram anunciadas ainda na campanha, eu disse, bem, eu acho que o discurso é esse, né? Mas não passou disso, né? Algumas reformas foram levadas a cabo, mas acabou que 1/3 de uma reforma da Previdência, né? Uma reforma tributária que ainda está em tramitação e não sai do papel, né? Então, acabou que tudo não passou de discurso, entendeu? E hoje eu acho que o Paulo Guedes, na minha opinião, sinceramente, não tem mais voz no governo. Virou um personagem contraditório. Agora, essa falta de comando, vou chamar assim, explica a inflação ter sido o triplo do que eles previam no começo do ano passado, por exemplo? Em parte. Parte dessa inflação era 3 e alguma coisa, foi a 10, eu não vou lembrar. Sim, passou, já está na casa dos 10, né? O fato é que está muito acima do centro da meta. Isso é um grande problema, porque segurar essa inflação tem custo, e esse custo costuma recair nos mais pobres. Né? Infelizmente, a inflação tem custo e combatê-la tem custo. Né? Então, qual é o ideal? O ideal é não permitir que aconteça. E quem é o grande vilão da inflação que a gente está enfrentando hoje? Combustível.
Gasolina. Né? E quem é o grande vilão do aumento do combustível? Parte é o modelo de precificação que está em voga na Petrobras e parte é a desvalorização cambial. Porque hoje a Petrobras trabalha com o preço do dólar. Com combustível completamente dolarizado. Agora, apontam sempre para o governo do Estado. Aqui no Ceará, então, sempre a secretária Fernanda Pacobaíba já veio aqui no Sena Pública explicar como é que é feito esse cálculo do combustível, mas parece que as pessoas não entenderam ainda que existe todo um contexto para chegar àquele valor que o governo do Estado cobra lá o que ele deveria. Inclusive, teve redução da alíquota do ICMS aqui no Ceará, né? Exatamente, e aí você cita a secretária Fernanda Pacobaíba, que realiza um trabalho extraordinário na Secretaria da Fazenda e é uma pessoa que deixa a gente no governo muito seguro, né, das medidas necessárias a serem tomadas. E nesse aspecto, o governo federal, de alguma forma, acusava os estados como responsáveis por essa alta constante. O professor Maurício já citou aqui, já deu uma explicação inicial do problema. Tanto é que quando o CONFAZ, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda do Brasil inteiro, congelou por 60 dias a alíquota do ICMS, o preço continuou subindo. Ou seja, o problema não é relacionado ao ICMS dos estados. O problema está na maneira em que foi precificada o preço da gasolina no Brasil, tendo como referência o preço internacional, que essa é a discussão. Né? Qual seria a melhor maneira? E isso precisaria ser melhor discutido. E adicionaria também a energia elétrica, que também contribuiu fortemente para a inflação. Então, quando se estabeleceu o centro da meta, quer dizer, o que é o centro da meta? O Banco Central sinaliza o seguinte: em 2021, nós planejamos trabalhar com a inflação de 3,5% ao ano. Então, todos os agentes econômicos se baseiam, têm como meta aquele valor que o próprio Banco Central disse que ia ser 3,5%. Ora, quando terminou o ano, apurou-se 10,06%. Estourou muito o centro da meta. Essa desorganização entre a informação oficial e a não credibilidade, isso gera incerteza na economia. E ao gerar incerteza, gera incerteza nos investidores. Sim. E aí isso tudo, além dos problemas naturais do próprio sistema econômico, você está jogando ainda nessa discussão toda um problema mais provocado pelo próprio governo. Então essa inconsistência, isso tem um preço muito caro que recai sobre os mais pobres, porque quando a inflação está de 10%, as pessoas que têm suas aplicações financeiras atreladas a algum ativo ligado aos juros, ele se protege. Mas o pequeno produtor, o poupador, ele não tem como. Quem tá então ele vai vai perder. A poupança perdeu 6,5%. Então é isso que precisamos entender. Diferente de todo esse cenário, o Estado de Ceará investiu em 2021, 3,5 bilhões de reais. Fruto de quê? Fruto de uma organização fiscal que vem desde lá do início do governo da reforma, lá iniciando com taxa Gereissati, meados da década de 1980, mas felizmente o nosso Estado, mudando governador a governador, saímos do PSDB com o PT, com o PSB, e nós conseguimos manter essa unidade de deixar o setor público, mesmo com as disputas políticas que são naturais, mas a organização do setor público é fundamental para que possa levar serviço para a população, seja na educação, seja na saúde. E aí investimos 3,5 bilhões de reais, só perdemos para São Paulo. Que não dá para comparar. Que não dá para comparar. São Paulo tem 30% do PIB nacional, nós temos 2%. E lembrando que a folha do Ceará sempre esteve em dia, isso também movimenta a economia, a folha do servidor Fora público. que o aumento que foi no dado fim do ano agora, presente, que foi o dado, governador Camilo, plano de cargos e carreiras, reajustou praticamente 90% de todos os planos de cargos e carreiras do Estado de Ceará, ainda deu um aumento de 10%. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Quando Tem é que se poderia como é que fazer se faz isso? essa mágica. Com a organização fiscal. Podia dar uma aula aí para os outros gestores, porque se for pensar no Rio de Janeiro, por exemplo, está um caos. O caos. Rio de Janeiro, São Paulo
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, eles detêm 70% da dívida que os estados todos detêm com a União. São ditos os estados ricos, né? Ricos. Então, o Ceará é exemplo para o país e isso não pode ter descontinuidade, porque se nós tivermos descontinuidade, tudo que foi construído, mesmo com a, vamos dizer assim, com a esperança otimista do Maurício dizer que é impossível desmanchar tudo, mas será se vier alguém completamente despreparado, não possa, Maurício, desmanchar tudo, né? Então é isso não quer dizer que nós não tenhamos problema, não é isso. Mas a gestão, ela precisa, ano após ano, ser aprimorada com pessoas que entendam da gestão. Baseado em fundamentos, como o professor falou. O que me preocupa, às vezes, é que parece que a gente tem que passar pela situação ruim para saber que estava num bom momento, né? Porque o Ceará está num bom momento. A gente não está aqui fazendo propaganda política de ninguém. Basta viajar para qualquer estado para ver que a situação econômica da gente aqui é confortável. Ô, Cris, como é que um estado com 2% do PIB do Brasil é o segundo maior investidor absoluto do país, só perde para São Paulo. São Paulo investiu 8 bilhões. Nós investimos 3,5. E nós somos o maior há 7 anos de investimento como proporção da receita corrente líquida, ou seja, do que o estado arrecada. Então, isso não é fácil. Isso são números concretos, são fatos, ninguém está contando história aqui, né? Isso mostra que o trabalho está sendo bem feito. Deixa eu frisar que, em termos absolutos, nós somos o segundo maior investidor público, né, investimento público. Mas em termos, quando você utiliza algo para normalizar e tornar comparável São Paulo, que é muito maior do que o Ceará, é muito mais rico, o PIB bem maior, se você deflaciona pela receita corrente líquida, o Ceará desponta lá na frente. E longe do segundo. Longe, ele fica primeiro folgado, né? Então, deixa eu só refazer a questão dos fundamentos. É claro que manter o trabalho que vem sendo construído é importante. Diminui os riscos em muito de você desmanchar o que está bom, né? E, eventualmente, conseguir deixar ruim. É possível acontecer isso, né? Se você dá continuidade no trabalho, os riscos são bem menores. Né? Porque há uma filosofia dentro dessa administração. E interessante, só para colocar mais um ponto que o Maurício está citando, o governador, ao expandir o programa Cientista-Chefe, que são 18 cientistas-chefes, o que ele está fazendo? Ele está trazendo a academia para dentro do governo. E mantendo aqui, que é o mais importante. Ou seja, nós não temos receio de crítica, pelo contrário. Eu quero que a turma lá do CAEM, que o doutorado no CAEM está completando aí 20 anos, formou, acho que tem mais de 70 doutores nesse tempo todo, né, Maurício? Formado pelo CAEM. Essa turma aí está no IPES, está na Cefaz, está em vários órgãos do Estado, os que foram para a academia. Olha o benefício que isso traz para um governo, você ter essa mão de obra altamente qualificada, trabalhando no governo, seja como servidor, mas seja como consultor. Isso oxigena o governo. E é fundamental que tenha essa turma. Eu quero essa turma aí para pensar, para trazer ideias boas para o Estado. Nós não somos dono da verdade, mas precisamos também de apoio. Agora, desmanchar tudo isso aí em nome de quê? Tá certo? Essa é a minha preocupação. Vou colocar o quê no lugar disso? Tá? Temos problemas? Temos. A turma da academia que está no governo está nos ajudando a encontrar soluções para os problemas, seja na saúde, na educação, na segurança pública, em todo canto. A minha pergunta sempre fica, você, telespectador, você vai trocar isso, vai colocar o que no lugar, com que time que vai entrar no lugar? Essa é a minha preocupação. O senhor quer complementar, professor? Não, é exatamente isso que o Flávio está dizendo. Quer dizer, existe o risco de desmanchar. É um Mas, programa por exemplo, que está dando certo. Mudando uma gestão nessa eleição desse ano agora, quanto tempo, na sua opinião, demoraria para desfazer, desmantelar? Construir é muito mais difícil que destruir. Destruir, você faz isso rapidinho. Né? A gente tem exemplos mundo afora de economias que estavam, vamos dizer assim, num período de ascendência e que uma única administração, em 5, 10 anos, a economia se tornou um desastre, entendeu? Então, não é difícil você desmantelar coisas que vêm dando certo. Em nome de quê, como o Flávio falou, eu não sei. Né? Ideologia, né? Isso parece que tem sido importante hoje no cenário político hoje no Brasil, né?
Então, uma eventual... Não, eu quero fazer diferente porque eu não quero copiar o que o meu antecessor fez. Também é uma possibilidade, né? Existe um legado, essa administração eu pude acompanhar nesses 2 últimos anos, né? Um pouco mais de atenção. É uma administração que tem uma filosofia, que é fazer o bem ao cidadão. É incrível como eu assisti a um governo se mobilizar em torno de minimizar as terríveis sequelas e consequências que a pandemia Vale Gás, podia deixar. Exemplo, né? Entendeu? Ou a questão da energia elétrica. E era sempre, Christian, as duas coisas, o sanitário, a saúde e a economia em preocupação. Tudo em perspectiva. Eu tenho um só... Posso completar? Secretário. Parece que já está terminando esse bloco, vai ter outro bloco não, gente? Vamos ter outro bloco. Então deixa para outro bloco aqui. Vamos deixar? Eu complemento o que o Maurício está dizendo. Então tá certo. Olha, eu vou chamar um intervalo rapidinho agora. Te convido para dar uma olhada nas nossas redes sociais novamente. O Cena Pública volta já. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Eu aproveito para te convidar a acompanhar a nossa transmissão nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Hoje eu recebo aqui no estúdio o secretário executivo da Secretaria de Planejamento do Ceará, Flávio Ataliba, e o doutor em Economia e professor do CAEM UFC, Maurício Benegas. A gente terminou o bloco fazendo aí um questionamento, só queria complementar. Não, o Maurício tocou num ponto que eu queria pegar novamente o gancho dele. A preocupação do governo de olhar o cidadão, né? Trazer as políticas para próximo do cidadão, o bem-estar daquela pessoa. Tá? E eu reforço esse argumento, durante agora esse período da pandemia. Nós estamos até agora participando do Comitê de Enfrentamento da Covid, que é um grupo que se reúne na sexta-feira e a gente avalia todo o cenário epidemiológico e as consequências disso do lado econômico e social. E por diversas vezes, Cristian, aqui é um depoimento meu, por diversas vezes eu vi a preocupação do governador Camilo Santana da repercussão da pandemia, não só do ponto de vista sanitário, a preocupação do atendimento na saúde, mas como isso afeta a vida do trabalhador, as pessoas precisam de emprego, precisam de renda. O governador tomou diversas medidas para ter atenção, vamos dizer assim, daquela pessoa que está sendo prejudicada. Por exemplo, todo o auxílio financeiro dado às pessoas de eventos. Sim, que eles ganharam, nem se pensou nisso, a gente nem lembrou. Nem lembrou. Eles ganharam, a gente ajudou a conversar com o segmento fez propostas para a gente, o governador ponderou, né, a questão fiscal, o orçamento disponível e encontrou, tá, uma capacidade, além do que o governo federal estava dando ao cidadão que estava naquela situação, o governo estadual também entrou com recursos. Então, nós tivemos uma série de ações que atingiam especificamente, seja a pessoa física ou jurídica. E não é só artista não, viu, gente? É quem fica atrás dos bastidores, fotógrafo, tudo. Uma cadeia toda foi beneficiada. Foi o necessário. Talvez poderia ter sido mais, mas também você tem a condição fiscal, sim, que você também não pode... Tem outros setores que precisam. Então, assim, essa leitura de dizer que é um governo voltado para as pessoas, isso é verdade. Eu estou há 11, 12 anos no governo, vim da universidade, então a percepção é que se a gente quer continuar esse projeto aperfeiçoando, se você quer colocar algo no lugar, você tem que dizer qual é a sua proposta. Se esse canal vai permanecer aberto, por exemplo, né? Se você quer, todas as pessoas têm legitimidade de se candidatar, seja o que for. Agora, qual é a sua ideia, qual é a sua proposta, o que é que você quer fazer? E o que é que isso é melhor do que está sendo colocado? Então, a gente precisa, a população precisa entender, de qualquer um que seja, o que é que ele tem para colocar no lugar. Não, e legal que essa visão é do professor Maurício, que é paulista. Mora aqui há quanto tempo, professor? 20 anos, 22 anos. Mas, enfim, veio para o Ceará e se apaixonou. E como de fora, acompanha bem essa realidade. E eu quero aqui também reforçar que todas as terças, o governador faz uma coisa muito bacana. Ele abre lá o chat dele nas redes sociais e interage com a população. Está ali aberto. Quem quiser fazer pergunta, se der, obviamente são muitas, ele vai responder. A transparência, né? Total. Quem é que faz isso, né? Porque tá botando a cara a tapa ali. Tá botando a cara a tapa. E toda semana com boas notícias, enfim, tem
adendos a fazer também. Enfim, estamos enfrentando Olha, uma o crise. governador Camilo está finalizando aí a sua obra, mas eu reconheço que ele teve 2 grandes momentos de grande dificuldade. Primeiro, quando ele assumiu, lembra a estiagem, nós tínhamos 6 anos de seca, e o governador já tinha o desafio da comparação com o ex-governador Cid Gomes. Que foi um extraordinário governador, e ele tinha que fazer melhor. E fez, está fazendo, está imprimindo uma marca. Uma marca. Então, esse momento quando ele assumiu e ele lançou um plano, né, para a questão hídrica no Estado, foi um desafio fabuloso, porque nós estávamos há 6 anos de seca. Depois do segundo governo, ele pegou a pandemia. Então, assim, verdade. Mesmo com tudo isso, ele lançou programas importantíssimos que, de alguma forma, vem revolucionando a gestão e as políticas públicas no Estado. Né? Além da educação, que já vinha bem no governo Cid, ele ampliou, fortaleceu, mas abriu outras frentes. Então, quem vem depois tem que partir daí e aprimorar o que está sendo feito. E não retroagir, porque aí, como o Maurício falou, alguém pode, num passo de mágica, destruir tudo que foi feito. Isso falou de educação, eu quero ressaltar também o trabalho da nossa vice-governadora Isolda Sela, a quem a gente deve muito na área da educação. Criou projeto lá em Sobral, que hoje é a política nacional no setor da educação. Enfim, vamos lá. A gente viveu no ano passado e continua vivendo um momento meio contraditório de inflação e desaceleração. Como é que isso afeta a vida do brasileiro? Bom, isso, se eu for usar um termo técnico, se chama estagflação. Você está estagnado, mas a inflação está subindo. Grande parte desse fenômeno, ele vem através do que se chama de inflação de custo, ou inflação transportada lá de fora. Por exemplo, quando você tem um aumento do dólar, o que é que acontece? Os bens que compõem a nossa estrutura de produção, ele vem mais caro. Então, quando você fala do pãozinho, carioquinha, mas se o trigo não vem do Brasil, vem de outro país e o dólar fica mais caro, esse trigo vem mais caro. Certo. Aí carece o preço do pão. Não é porque as pessoas estão comprando muito pão que o preço do pão está subindo. Barato. As pessoas, o preço está subindo porque um dos seus componentes daquele produto ficou mais caro. Então, isso talvez tenha sido um problema muito grande que o próprio ministro Paulo Guedes não tenha atentado, e isso na campanha ele tinha dito a capacidade que o Brasil teria que ter de ter mais abertura de sua economia para aumentar a competição interna. No momento que você continua com essa estrutura produtiva, isso facilita esse tipo de efeito no consumidor. Então, a nossa economia, que precisava de diversas reformas, não foram feitas, de modo que a gente continua ainda com os velhos problemas que nós tínhamos aí há anos atrás. E a gente não avançou. Voltamos a um período que não queríamos voltar, né? Inclusive, eu acho estranho hoje ir num restaurante o cardápio novo. Você já imagina, aumentou o preço. Coisa que anos a gente não se deparava com isso. Eu tive a oportunidade de viajar agora no começo do ano. Em um mês, eu fui no supermercado onde viajar e quando eu voltei, eu me assustei com o preço das coisas. Foi exatamente no começo do ano. É isso mesmo que está acontecendo? Sim, sim. Muda de semana a semana, por exemplo? Não, semana a semana, eu acho que a gente não está nessa dinâmica ainda, né? Não em termos generalizados, né? Você tem um ou outro bem que sofre um aumento de preço um pouco mais intenso por questões outras que não têm a ver com a conjuntura. Vamos lembrar que a inflação, na verdade, é uma média, né, que se faz dentro de uma cesta de bens, né, que inclui parte da alimentação dentro de casa, serviços de transporte, alguma coisa ligada à habitação. Mas existe... Tem gente... Não, a inflação está muito maior que 10%. Tem gente que vai dizer isso. É claro que tem bens que estão fora dessa composição, né, no cúmpulo dos índices de inflação, da maioria deles, que não por isso não deixam de ser importantes no orçamento das pessoas, né? Então, a classe média, né, tem sofrido bastante com a inflação, talvez um pouco mais, né? Porque os bens que compõem a cesta de consumo da classe média estão sofrendo alteração de preço com maior intensidade do que a inflação que é divulgada. Então, é preciso ter um pouco de
de um olhar um pouco mais atento, né? Porque existem certas classes de renda que estão sofrendo mais com a inflação do que essa inflação que está sendo anunciada. O que é que explica esse momento dos carros usados, essa alta? Bom, houve uma interrupção de produção, uma queda substancial de produção por causa da pandemia. As cadeias, então, né? As cadeias produtivas elas foram interrompidas e a retomada dessas cadeias produtivas não é imediata. Né? Então, por exemplo, você não interrompe uma linha de produção de um determinado modelo, por exemplo, e retoma ele com a mesma facilidade com quem você interrompeu. A retomada é um pouco mais demorada. Tanto é que no começo, antes desse aumento absurdo, agora esse aumento está um pouquinho exagerado, né? Porque as montadoras acabam aproveitando um pouquinho do momento. Né? Você pega hoje, tem vários modelos de carros premium, que você tem dois preços. Você tem o preço normal e o preço para CNPJ. Provavelmente o preço normal é o preço por CNPJ. Aquilo é um plus que é uma forma de discriminar entre os consumidores. É uma estratégia de negócio. Mas quando você interrompe a produção, a retomada ela não é imediata. Certo. Né? Então, até que se retome a produção a pleno vapor, num período pré-interrupção, a demanda pressiona. Veja que o aumento se deu grande parte desse aumento, em termos proporcionais, em cima da categoria premium. Então, são as pessoas que não perderam renda durante a pandemia. Funcionários públicos, eventualmente, empresários de alguns setores que não sofreram com grandes perdas, etc. Então, houve pressão muito mais nessa categoria de automóvel do que nos autônomos básicos, né? Mais básicos, os mais populares. É momento de vender o carro usado e tentar comprar um novo, por exemplo? Olha, eu acho que é momento de ninguém comprar nada. Nada. A pessoa tem que nem ficar investimento quietinha. Por enquanto. Não, investimento... Não, imóvel, por exemplo, carro, imóvel. Não, veja bem, se você comprar ativos como forma de proteger o seu dinheiro, é sempre uma boa. Carro não é ativo. Tá. Carro é bem de uso. É só no Brasil que existe a ideia de que carro é ativo, né? Isso acontecia quando era período de inflação, e você comprava o carro zero, 2 anos depois o usado estava mais caro. Já aconteceu no Brasil. Na verdade, lá nos Estados Unidos ninguém compra carro, né? Fica pagando ali o leasing, né? Usa o leasing, né? Nos Estados Unidos, na Europa, boa parte da Europa. Então, assim, carro é bem de uso. Carro não é ativo, né? Não é você quer um ativo para proteger seu dinheiro, seja de financeiro, um ativo real, ou um imóvel, né? Alguma coisa do tipo, ou alguma coisa do gênero. Porque a qualquer momento você pode ter um reequilíbrio no mercado de automóveis, né? Quando você esfriar a demanda, esse ímpeto de demanda, porque os preços estão muito altos. Né? Então, assim, daqui a pouco as pessoas não vão conseguir mais pagar o que está sendo cobrado. Melhor esperar e manter o carrinho que está em casa. Eu acho o seguinte, em período de ímpeto inflacionário, está aumentando, não compra nada não, espera baixar. Espera um pouco. Secretário, porque essa mania da gente, de brasileiro, de querer ter sempre um nome limpo, no nome limpo que se fala no mercado, no Serasa, ter crédito aí para fazer compra, isso é bom? Porque em outros países é normal ter dívida. O americano tem dívida, em média, de $50 mil. A questão ter nome limpo é essencial porque isso gera credibilidade do consumidor, isso gera, inclusive, possibilidade de taxas mais baixas. Se você tem um histórico, né, de pessoas... porque o problema não é ter dívida, o problema é você ter a capacidade de pagar a sua dívida. Porque aqui a gente tem taxa de juros... O que nós temos hoje é uma população em que o consumidor, praticamente, ele está ali com uma taxa de inadimplência muito elevada. Certo. Então, isso, de alguma forma, precisa ser recuperado, o poder de compra, renegociando grande parte dessa inadimplência, para que a atividade não possa voltar a crescer. Porque quando a gente olha, vamos dizer assim, o que faz a economia avançar, por um lado, são as compras, sim, seja as compras do governo, seja as compras das empresas, os investimentos, mas também os gastos das famílias. Se essas famílias, grande parte delas estão com o nome sujo, elas não têm crédito. E não ter crédito significa que elas são impedidas de realizar compras a prazo. Uhum. Por isso que é necessário essa recomposição. O planejamento financeiro, a educação financeira, ela é essencial para que as famílias possam se organizarem e de forma a conseguir ter seu nome com respeito no crédito, especialmente no crédito financeiro. Então, eu acho essencial.
dever não é problema, desde que você tenha capacidade de pagamento. De pagar. A Omicron, na sua opinião, ela foi uma grande surpresa ou a gente já estava mais ou menos preparado para a chegada desse baque? Olha, eu não sou especialista no assunto, eu vou reproduzir eu digo na economia, de uma forma geral. Não, porque a gente sabe que as pandemias, ou os exemplos que nós tivemos, é que com o passar do tempo, vai aparecendo variantes daquela matriz, né, daquele vírus que iniciou o processo, e essa variante ela vai sendo mais agressiva, por outro lado, menos letal. Então, provavelmente, o fim dessa pandemia, que aí se estimam aí até o final do ano, Deus quiser, ela vai aparecendo, pode aparecer mutações, mas a tendência é que as mutações sejam mais leves, do ponto de vista da sua agressividade, mas ela possa contagiar muita gente. Foi o que aconteceu com o Omicron. Para você ter uma ideia, o H1N1, que é hoje nós temos o H3N2, ele começou lá na gripe espanhola 100 anos atrás. Então, o vírus nunca vai deixar de estar presente. Mas ele vai estar circulando numa cepa bem menos agressiva. Então, é isso que a gente espera. Por isso que quando mesmo nós tomamos as preocupações necessárias para essa cepa do Omicron, mas sabíamos que ela iria atingir uma velocidade mais rápida, mas também ia passar mais rápida. Tanto é que os números estão melhorando muito. E a gente espera já que em março possamos já iniciar uma retomada muito mais forte ainda em direção à normalidade diante dessa pandemia. Profetiza aí, secretário. Lembrando que quem ainda não se vacinou, não tem nem por que não fazê-lo, né? É essencial porque essa cepa da Omicron, ela atingiu proporcionalmente muito mais pessoas, inclusive com letalidade, quem não estava vacinado ou quem estava só com uma dose. Então, a vacina, eu acho que não deve nem se discutir isso. Né? Não mesmo. Olha, o Cena Pública vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do secretário executivo da Secretaria de Planejamento do Ceará, Flávio Ataliba. Muito obrigado, viu, secretário? Estamos aqui à disposição. Quando sempre vocês precisarem, estaremos presentes. Pode sempre, aqui a casa é sua. E também do economista e professor do CAEM, aqui da UFC, Maurício Benegas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cristian, a possibilidade de estar comunicando às pessoas aqui coisas que aparentemente são complexas, mas que atingem a vida das pessoas todo dia. Atinge mesmo. E eu vou ficando por aqui. Não se esquece, o Cena Pública agora está em novo dia e horário, todas as quartas-feiras, 10 da noite e aos domingos, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.